E aí também, meus irmãos, é bom a gente parar para pensar que isso é muito sério e é muito valioso ao mesmo tempo. Não é qualquer coisa, sabe? Esses dias, eu compartilhei isso ontem, né? Um rapaz chegou para mim e falou assim: você acha que existiriam cristãos se não houvesse inferno? Aí eu falei para ele: claro que sim, né? Eu mal lembro que o inferno existe, né? Aí ele: pois eu só sou cristão porque o inferno existe, para eu não ir para o inferno. Eu só não me entrego a uma vida de total imoralidade e devassidão para não ir para o inferno. Aí eu falei para ele: então você está perdendo tempo, porque você não vai nem para o céu e ainda está deixando de curtir uns prazeres carnais aí que você podia estar curtindo, né? Aí ele ficou meio assim, porque eu acho que ele não esperava a resposta, né? Então é isso aí, né? Eu falei: não, é isso aí, ou amar a Deus de verdade e começar a fazer as coisas por amor. Né? Aí começamos a direcionar a conversa para esse sentido. Quer dizer, estamos falando aqui de um relacionamento com o próprio Deus. Estamos falando aqui de uma vida que é cheia da presença do próprio Deus em nós. E que nos faz olhar para todas as coisas com o olhar de Deus. E tudo ganha um novo sentido e significado. Não é mais medíocre, mundano e corrupto. É elevado a uma visão divina, eterna e maravilhosa. Tudo o que fazemos agora fica cheio de esperança e ecoa pela vida eterna, então faz sentido, faz um profundo sentido. E agora eu me preocupo com o que eu estou fazendo e consagro o que eu estou fazendo, porque eu sei que ecoa pela vida eterna. E ecoa para a glória de um Deus que eu amo, porque Ele me amou primeiro. Não é diferente? E aí eu percebo que essa união, ela tem a ver com uma união de uma aliança eterna entre eu e Deus, entre você e Deus. E essa união nos faz um e nos dá uma vida única, sem igual, sem comparação. Que é expressa desse jeito, humilde, dócil, paciente, em que nós começamos a nos tratar com amor, por entender as coisas do jeito de Deus, por olhar uns para os outros do jeito de Deus. E aí todo esse resto aqui fica muito claro. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor. Porque eu não defendo a bandeira, eu não defendo a placa, eu não defendo nada disso. Né? Ontem a gente brincou de amilenista e pré-milenista, né? São tudo bobagens, né? Quando eu olho para Cristo e entendo que eu tenho que representar o amor dele. Tanto faz a teoria que você quiser adotar. Eu te amo em Cristo Jesus e vou estar com você apesar disso. Ou concordando com isso, né? O que importa é que Deus seja glorificado no nosso relacionamento de amor que nos une para a glória dele. Porque, no fim das contas, é tudo para revelar Deus. Ele tem que ser visto em nós. É essa a missão. Só que não termina aqui o texto. É um texto maravilhoso e ele continua falando no versículo 7 o seguinte: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, a medida do homem perfeito, do homem completo, como é o que eu quero dizer hoje para vocês. Então, em primeiro lugar, nós criamos uma aliança com um Deus que venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Esse chamado é digno, essa vida é maravilhosa e digna, porque ela também é uma vida cheia de sentido. Não é uma vida confusa, não é uma vida dividida, não é uma vida contaminada mais. Ele desceu, não só até aqui para viver entre nós, mas diz que ele foi mais a fundo, em situações mais tenebrosas, e isso é um mistério para nós, enfim. Mas que ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu. Isso significa, meus irmãos, que não exista situação hoje na nossa vida que seja invencível.
Não existe pecado na vida de nenhum de nós que seja invencível. Aqui está escrito que Jesus venceu. Não há nada na sua vida que seja um obstáculo grande o suficiente para impedir que você glorifique a Deus através da sua vida. Se um pecado atormenta a sua vida por tantos anos, talvez você nunca tenha aprendido a lutar de verdade. Talvez você nem tenha acreditado que era possível vencer de verdade. E talvez você tenha se conformado. Porque a gente é pecador mesmo. Vamos indo. Não é assim. Você vai ter que lutar contra pecados a sua vida inteira, mas que sejam pecados diferentes e novos a cada vez. Você tem que vencer. Vencer uma coisa aqui para começar uma batalha nova ali. E assim você vai crescendo. É o que o texto está dizendo aqui. Eu não posso deixar a mesma coisa me tornar medíocre uma vida inteira me arrastando, vivendo uma sobrevida que não glorifica a Deus. Isso não é bíblico, isso não é o Evangelho. O Espírito Santo de Deus promete gerar vida maravilhosa, enchendo a gente de presentes, deu dons aos homens, né? Ele nos capacitou, e Ele diz que veio para encher todas as coisas. Não há oco mais, não há causa e não há vazio. Jesus preenche. O Espírito Santo vem e toma conta, entra em cada espacinho do nosso ser e começa a transformar e gerar vida.